Na última aula sobre Valgrande, eu lembro que eu mostrei bem no comecinho a cara do Valgrande, né, como é que a gente escrevia ele, que era primeiro Valgrande, depois as opções, o nosso arquivo, né, com o ponto barra para representar o diretório corrente, enfim, o nome do arquivo, no caso o padrão a.out. E eu lembro que eu comentei que a gente poderia passar argumentos, certo? Inclusive que o uso do Valgrande não ia alterar essa passagem de argumentos, e eu já vou mostrar aqui, né, que realmente não altera. Mas o que são esses argumentos? Bom, numa execução de, de um programa, se você não pega input de arquivo, por exemplo, nem nada, e você quer que ele seja interativo com o usuário, mas não de forma, digamos, síncrona, né? Enquanto você roda o arquivo, você para a sua execução para esperar um input do usuário e tudo mais. Se você quer uma interação tipo assim, passar um caminho para o programa e deixar o programa rodar de uma forma completa, sem ficar se interrompendo, geralmente você vai utilizar essa passagem de argumentos na linha de comando, certo? Que no caso vai ser argc, argv. Tá? O que é isso? Por padrão, certo? A nossa main, que é o nosso ponto de início do, de uma execução de um programa, né, em C, a gente vai ter uma passagem de dois argumentos que são padrões. Um int argc, que é um contador de argumentos, e uma matriz de char, que por padrão, né, a gente chama de argv. Aqui está uma representaçãozinha não muito usual, eu escolhi ela exatamente porque ela não é tão usual, tá? Mas a gente poderia fazer o argv dessa forma, que também funcionaria. Poderia fazer o argv como ponteiro-ponteiro, que também funcionaria, certo? O que importa é que é uma matriz de char, correto? Eu deixei essa daqui porque ela não aparece tanto, né? Só pra gente revisar que isso daqui é uma matriz também. Então tá aqui essa representaçãozinha. Quando a gente passa por linha de comando alguns argumentos, o que vai pegar é esses dois aqui. Por que a gente precisa do argc? A gente tem que colocar antes um número? Não. O usuário, né, a pessoa que vai rodar, não vai passar um inteiro aqui, certo? O usuário só vai dar input nas palavras, digamos assim, né? Só vai dar input aqui nas strings que ele vai pegar nessa matriz. Isso daqui é o próprio compilador que vai pegar. Como a gente trabalha em C, né, e tem esse leve problema de manipular a memória diretamente e tal, a gente precisa desse contador aqui, mas não é o usuário que passa, beleza? Isso daqui é o próprio compilador que fala pra gente qual que é o tamanho. Não tem muito o que enrolar, certo? Então, como ele funciona é basicamente assim, tá? O nosso argc vai ser um contador, né? Se a gente começar do zero, a gente vai até menor do que ele, daquela forma que a gente já percorreu for, né? Sempre começando do zero e tal. A gente vai acessar aqui o nosso argv na posição i, né? No nosso caso do nosso for, e a gente vai ter strings, correto? É interessante salientar aqui, vou até compilar o meu código e rodar aqui, que se a gente passar esses argumentos, tá vendo que o argumento da posição zero é o próprio nome do arquivo que você está, né, do arquivo executável, né? Isso aqui vai sempre acontecer, ok? Inclusive, se você rodar antes com um valgrind da vida, né, vamos colocar valgrind menos menos leak check full. Independente dos argumentos que você colocar do valgrind antes e tudo mais, ele vai começar a pegar o zero, vai ser sempre o nome do seu executável, beleza? Então, se você estiver lá fazendo, por exemplo, uma leitura de inputs num trabalho de estrutura de dados, e que você precisa pegar qual que é o arquivo GEL, qual que é o arquivo query, que inclusive vai ser tratado nesse mini curso aqui, é uns padrões, né, de projeto que o professor de ED geralmente usa, e você muito provavelmente não vai querer pegar esse cara aqui, tá? Então, uma alternativa é você iniciar o seu contador do 1, não do 0, como a gente está acostumado, mas do 1, para você não ter que ficar ignorando, certo? Então, se você começar do 1, você já começa direto do argumento que vem logo após o nosso executável. Aqui, tá? Ele separa os espaços aqui, então os argumentos são separados por espaço. E isso parece meio besta,
tá? Da forma que está aqui agora. Mas, como você pode ver aqui que eu preparei no meu Super Ctrl Z, ele acaba se tornando bem interessante, bem rebuscado de se utilizar. Nos trabalhos, né, pelo menos do Evandro, de estrutura de dados e tal, existe um padrão, certo? Você vai ler arquivos, processá-los e gerar saídas. E geralmente, como a gente vai saber qual arquivo a gente vai utilizar, onde a gente vai colocar os arquivos de saída e tudo, é tudo passado por argv, certo? Então, como é que vai funcionar? Esse daqui é um exemplo de um trabalho meu, inclusive, que esse daqui é logo no input handler que eu fiz lá, uma funçãozinha separada e tal. O for começando do 1, como eu disse, né? Pra gente não pegar o próprio executável, porque a gente não vai fazer nada com o próprio executável. E você pode fazer esse esqueminha de comparar e ver se é uma flag, né? Que a gente previamente definiu. Geralmente, quando o professor gera lá o PDF do trabalho e tal, ele vai colocar as flags que ele vai passar no argv. Então, por exemplo, o "-z" ele vai gerar um caminho de entrada. Então, por exemplo, se o seu executável está rodando aqui diretamente na pasta desktop, né, não quer dizer que o arquivo de entrada que você vai utilizar está na mesma pasta, certo? Então, a gente usa uma flagzinha aqui. Isso daqui, lógico, tá? Não é um negócio universal. Nesse exemplo que eu estou dando, o "-z" eu vou interpretar dessa maneira, certo? Mas isso depende de cada projeto que o professor passa. Geralmente é esse padrão aqui, mas depende de professor, de projeto, de tudo. Por exemplo, se eu encontrar o argv na posição i como sendo um "-z", eu sei que o que vem depois dele vai ser o meu caminho de entrada, porque isso foi definido no projeto. Então eu posso incrementar o i e acessar o argv nessa posição incrementada do i. E daí eu vejo, isso daqui é só uma questão de segurança, né, para não acabar invadindo a memória e dando os invalid read da vida. Eu vejo se existe argv na próxima posição. Caso exista, né, eu vou chamar essa minha função de set aqui. A mesma coisa eu faço para todas as outras flags definidas no projeto do professor. Então, por exemplo, o diretório de saída, qual que é o meu arquivo gel, qual que é o meu arquivo query. E nesse caso aqui, arquivo via. Isso aqui vocês vão muito provavelmente fazer quando estiver estudando o grafo em Ed2. Mas parece um negócio muito trivial, muito simples e às vezes inútil, esse negócio de ficar passando argv aqui, só que num projeto mais complexo, em que você não quer ficar interrompendo a execução para ficar pegando input do usuário nem nada, é uma alternativa bem interessante usar argv, certo? Ela é muito simples, mas ela acaba se tornando uma ferramenta essencial no nosso desenvolvimento de estrutura de dados aí.